vamos lá. Eu trouxe uma notícia para vocês aqui hoje, que para mim é a melhor notícia do ano. E eu espero que você concorde ou não comigo. E aí você vai ver se vocês veem a minha tela. Deixa eu compartilhar aqui. A gente sempre compartilha alguma novidade, alguma curiosidade, algumas coisas legais com vocês. E essa aqui, para mim, é a melhor notícia do ano. Olha só o que eu vou dizer, hein? Então, Jornal Valor, hein? Valor Econômico, de hoje, 6 de março. Para você ver o tamanho da atualização que eu faço para você, tá bom? Energia solar se consolida como a segunda maior fonte de geração do país, diz o Ministério. Vamos aplaudir? Olha o que aconteceu hoje, em fevereiro, na verdade, de 2023. Nós, da energia solar, já saltamos. Daqui a pouco eu vou fazer umas comentários, mas não interessa o comentário. Nós batemos 26 gigawatts de geração no fim de fevereiro, ultrapassamos a fonte eólica, né? A gente está com as térmicas desligadas, né? Estamos num período de chuva, tem uma série de peculiaridades, mas não interessa. Olha o que nós estamos vivendo. A capacidade instalada da geração solar atingiu 26 gigawatts no final de fevereiro e ultrapassou a fonte eólica. Grande parte da capacidade instalada, alcançada pela geração solar, se deve à produção própria de energia pelos consumidores, com painéis instalados nos telhados de casa, prédios, estacionamentos, propriedades rurais. Lembra que a gente falou? Na modalidade geração distribuída. Olha só, hein? Pequeno porte, geração distribuída. Segundo o Ministério, somente o GD cresceu quase 1 gigawatt nos primeiros 2 meses do ano, totalizou 18 gigawatts de potência. Vamos lá. Microgeração distribuída, lembra do sistema on-grid que nós conversamos, tá? Estamos falando de microgeração distribuída. Nós temos as gerações centralizadas, as usinas solares. Você vai ver, a gente já falou sobre isso, mas a gente vai abordar. E ó, só a geração distribuída, que é representada por toda a parte do on-grid, que a gente chama, que eu explico para vocês nas aulas, essa modalidade, esse segmento gerou 18 gigawatts. Se a gente considerar que nós batemos 26, os outros 8 são das gerações centralizadas, tá bom? Guarde isso, tá bom? Que isso a gente vai falar. Com essa expansão, a energia solar se consolida como a segunda maior fonte de geração do país. O Ministério ressalta que, apesar de ser uma fonte solar ter ultrapassado a eólica em capacidade instalada, a eólica entrega um maior volume do que a fotovoltaica. Guarde isso. É o futuro da nossa geração, rumo da inovação, da ampliação das fontes renováveis, afirmou o ministro Alexandre Silveira, tá? De acordo com o Ministério, as fontes eólica e solar respondem 25% da oferta total e, de acordo com as pastas, dados preliminares, indicam que a geração representou 85% da nossa energia elétrica, da nossa matriz energética, que é a combinação das hidrelétricas, biomassa, solar e eólica, tá? Então, se preparem, ele fala muito da Lei 14.300, não vou ler a reportagem inteira, depois eu mando para vocês aqui, né? Tem algumas coisas que ele fala aqui muito bacana, mas vale a pena a gente comemorar, tá bom? Vale muito a pena, essa é uma notícia, foi o recorde da geração de energia solar. Nós temos alguns fatores que corroboram para isso. A eólica, a gente está num período de chuvas em diversos lugares do Nordeste, então ele tem uma quedinha aí também na produção. Estamos no período de chuva no Sudeste, no Sul, as grandes hidrelétricas estão lá em Itaipu, lá em Foz do Iguaçu, né? Então a gente tem uma série, Minas Gerais tem bastante hidrelétricas, tem alguns fatores que corroboraram para isso, mas, gente, é uma vitória. A gente está aqui rodando, né? A gente vai trabalhar acumulado no ano. A eólica ainda é muito forte, a hidrelétrica é o grande carro-chefe, mas vocês estão vendo a velocidade que a energia solar está tendo no nosso mercado, tá bom? Que bom para nós. Prepare-se, pegue carona nessa conta, comece a olhar, use esse material que eu apresento aqui na aula nas suas
nos seus bate-papos com clientes, nos seus bate-papos com parceiros e fornecedores. E guarde isso, ó, energia solar, segunda maior fonte de geração do país em fevereiro, tá bom? Vamos ver março, vai ter essa briga entre elas e quem sabe a gente dispara aí nos próximos anos, certamente a energia solar vai disparar. Parabéns para nós e bora caminhar. Ó, obrigado a todos, vocês alunos nota 10, doaram seu tempo para compartilhar conhecimento. Ale, que bom que você está aqui, velho. Estou muito legal. O que mais? Ó, Leonardo, Braga e Solar, Leandro, desculpa, da Braga e Solar. Parabéns, Leandro. Que bom estar você aqui. Vai ter uns integradores aqui, nós vamos falar algumas coisas legais aqui, ó. Quelícia Engenharia do Tatuapé, Luiz chegando agora. Bem-vindo, Luiz. E o Gilson de Diadema está aqui também. Francisco de Fortaleza, bem-vindo, gente. Vamos seguir aqui a nossa conta aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E aí vocês já entram comigo aqui. Peraí. Deixa eu compartilhar. Aqui. Apresentação do slide. Pronto. Estamos aqui falando de... Bom, hoje nós vamos bater um papo, né? É muito bacana. A gente está vindo aí. Nós começamos essa série de empreendedorismo, falando sobre uma série de assuntos. Muitos de vocês perguntam. Então, e a gente vai, como eu disse no começo, revezando, mesclando os assuntos. Primeiro, para não ficar cansativo. Segundo, para atender todo mundo. Então, às vezes, que a gente traz um convidado, para também não ficar só eu falando aqui. A gente tem muita gente que participa com a gente, vocês sabem disso, que acompanha as nossas aulas há bastante tempo. Ou seja, tem gente aqui, ó, que fez aula no ano passado, está aqui toda semana. E é assim que a gente funciona, entendeu? Toda semana tem um conteúdo novo. E a gente vai... Eu costumo dizer, até vou colocar aqui, ó, sobre o empreendedorismo em energia solar, que nós temos 5 áreas que a gente pode trabalhar com energia solar, tá? Eu já falei aqui no curso, aqui na aula, a gente falou aqui. Então, se você conseguir adivinhar esses ícones aqui, você vai ver que a gente pode trabalhar. A pergunta é, o que eu posso fazer em energia solar? Essa é uma pergunta recorrente que eu tenho nos meus bate-papos com alunos, com parceiros. E o que eu posso fazer? Porque às vezes a pessoa quer vender, ela quer instalar, ela chega lá e fala, eu não quero instalar, eu não quero subir no telhado. E cada um está no momento da vida, entendeu? Então, vou falar para ele, você pode ser vendedor, mas eu quero empreender com energia solar. Tem muito instalador hoje trabalhando como empreendedor, como um integrador. Nós temos aí professores nossos que começou como instalador e hoje ele vai trabalhando, é um empreendedor, é um integrador que faz a venda, faz tudo, ele vai lá e faz a instalação, porque ele está nesse momento de transição e está tudo certo. Então, cada um de vocês, você vai entender aquilo que você tem a pegada, qual é o seu propósito, o que você pode contribuir com isso, qual é a sua característica maior. Então, por isso que a gente vai fazendo isso. Nessa série, nós já falamos como ganhar dinheiro, como empreender, né? Trabalhando com vendas, trabalhando com instalação, com a parte técnica, desenvolvendo a parte técnica, fazendo cálculos, fazendo projetos, né? Hoje nós vamos bater um papo sobre empreendedorismo, vamos falar sobre integrador, como que você pode ser um integrador, o que é um integrador, o que o integrador faz, tá bom? Nós vamos falar muito sobre isso e nós vamos trazer um convidado aqui, se prepare que nós vamos falar de fábrica, nós vamos falar de, vamos montar painel solar aqui no Brasil, vamos montar painel solar. Então, ou seja, a gente vai tentando ajudar aí em todas as áreas, né? Nós falamos aqui, ó, do instalador CLT, do instalador autônomo, de ter uma empresa de instalação. Já falamos sobre isso. Ô, Henrique, está indo muito rápido. Volta lá. A gente tem na nossa plataforma o detalhe. Eu entrei no detalhe de como você faz, como que você vira um instalador autônomo, o que você pode fazer, como que você pode ganhar mais dinheiro trabalhando como instalador. Então, já falamos sobre isso. Falamos de projetista, projetista CLT, autônomo, empresa de projetos. A gente entrei no detalhe do que você faz, quanto custa, como cobra, como que dimensiona. É muito legal. Quem pode fazer, como que você pode trabalhar, mas não sou eletrotécnico, consigo fazer isso? Eu falo tudo isso na nossa aula de
projetistas, de calculistas, o que você pode fazer, tá bom? Então, eu sempre volto para a nossa plataforma, eu te direciono lá, porque é lá que está o conteúdo, é lá que está as pérolas, o tesouro está lá. Tem muita gente, eu fico até triste, que eu vou olhar o pessoal e a pessoa não gabaritou a plataforma. Eu sei que tem bastante aula, e que bom que tem bastante aula, é isso que eu estou dizendo. É óbvio, por isso que eu falo isso aqui com vocês, e eu separo lá na plataforma, peço para o pessoal da equipe separar os temas, exatamente assim, a pessoa que quer trabalhar com instalação, teoricamente, você vai assistir ao vivo a aula aqui, vai fazer umas anotações, mas pode ser que lá na hora você fala, pô, eu não quero mexer com financiamento agora, não preciso fazer isso, e tá tudo certo, tá bom? Mas tem gente aqui que quer ser integrador, que quer ser vendedor, que precisa desse assunto. Então, não desmereça. Você, de repente, isso aqui não é para você hoje, saiba o que é. Fique consciente do que se trata esse assunto. Entendeu? E depois você define se você vai trabalhar com isso ou não. Tá, faz sentido o que eu estou dizendo? Então, hoje nós vamos falar de empreendedorismo. Mas será que eu preciso? Se você não precisa, aprenda para você poder cobrar o integrador, o cara que você vai fazer. Então, assim, também tem essa característica. Então, serve para todo mundo. A gente falou de uma aula semana passada. O cara falou, pô, mas eu não quero ser instalador. Tá, mas é importante você saber, até se você for integrador, o que você cobra lá do instalador, qual é o checklist que a sua empresa pode disponibilizar. Ou seja, olha quanta coisa legal que a gente aprende. Já falamos de representante comercial, de distribuidor, de você ser um importador, falamos sobre isso. E hoje nós vamos falar de integrador. Né? Não sei se vai dar tempo de falar de franquia, se der tempo eu abordo um pouquinho, mas nós vamos trabalhar aqui sobre integrador, tá bom? Ó, tá chegando aqui o Gilson de Diadema, Francisco de Fortaleza, Paulo de Pirituba, Juarez de Diadema, que turma boa, velho. Então vamos lá. Vamos falar de integração. O que é um integrador? Deixa eu falar para você uma coisa. Eu vou até deixar isso aqui para a gente trabalhar isso aqui. Gente, lembra disso. O integrador, ele é uma figura que muita gente não sabe, chama de... Ele não sabe nem o que chamar, né? O empresário, o empreendedor. Pensa que o integrador, ele é alguém que quer investir em energia solar. Ele quer empreender em energia solar. E aqui eu até volto dizendo assim, ó, como integrador propriamente dito, você vai trabalhar. O integrador e a franquia é a mesma coisa. O franqueado de energia solar, ele não deixa de ser um integrador. A diferença do integrador e da franquia é que o franqueado de energia solar, ele tem uma bandeira que ele representa. Basicamente é isso. O franqueado, ele tem uma bandeira. Eu já dei uma aula aqui para vocês, e depois eu vou falar mais sobre isso, sobre algumas franquias. Eu trouxe aqui franquias como... Vamos pegar grandes franquias aqui. Coloca para mim franquias, marcas de energia solar da sua região aí, que são fortes na sua região. Coloca aí aqui no chat, para a gente deixar esse chat mais interativo. Mas eu vou falar das grandes no Brasil. A gente vai falar da Energy, Blue Sun, Solar Prime, Solstar. O que mais que a gente tem aqui no Brasil hoje, trabalhando muito forte aí, que a gente conhece, né? Ó, Energy, Blue Sun, Solar Prime, Solstar, o que mais? Me ajudem aí a colocar os grandes franqueadores, né? Os grandes franqueadores de energia solar. Então, você vai colocando aqui no chat e depois eu vou lendo para vocês. A franquia é um integrador que tem uma marca, ele representa uma marca. Depois a gente fala sobre isso. O integrador, ele é uma bandeira branca, que eu costumo dizer, é o cara que trabalha sozinho. Esse cara aqui, ele vai ter a marca dele. Daqui a pouco eu falo sobre marca aqui, mas ele vai ter a marca dele, tá bom? Então, basicamente, a gente tem esses dois modelos de integradores, né? Ou você vai pagar para alguém para você usar a marca dele, o conhecimento, o sistema, os parceiros dele, ou você vai ser um integrador sozinho. Você vai puxar a corda e vai trabalhar sozinho nisso. Tudo bem? Basicamente é isso. Mas, Henrique, o que faz um integrador, então? Basicamente, o integrador é aquele cara que vende e instala. Eu falo para vocês, numa das aulas lá, onde a gente tem lá o instalador,
né? O vendedor, o projetista. Esses caras trabalham sozinhos. A gente falou isso, dá para trabalhar sozinho, dá para montar a empresa, mas basicamente esses caras, né, vão ser autônomos. E todo mundo está aqui, você pode ser autônomo, você pode ser funcionário CLT, você pode ser dono de uma empresa de instalação. Então você tem a instalação, a venda e os projetos. Basicamente isso. O que o integrador faz? Ele faz tudo isso. Ponto. O integrador é essa ponte, ele é o responsável para fazer a ponte entre o distribuidor e o cliente. O integrador é o responsável para, desde o atendimento na venda, da prospecção do cliente, até o pós-venda. Liguei o sistema e coloquei ele para funcionar. Ponto. E aí ele vai passar por todas as etapas do projeto. Então ele vai passar pela venda, pela aprovação, se tiver financiamento, se tem banco, se não tem banco, se é à vista, a compra do kit, o desenho do projeto, dimensionamento do projeto, quantas placas, qual é a potência desse sistema, qual é o inversor que a gente vai usar, né? Ele vai estar dimensionando, ele vai cotar esse projeto nos parceiros, nos distribuidores, tá vendo o distribuidor aqui? Então ele vai lá no distribuidor, vai fazer o orçamento, vai comprar esse kit, vai fazer uma vistoria técnica, vai entender a demanda, se tem adequação naquele projeto, se precisa fazer, se o telhado está ok, se o quadro elétrico está ok. É o vistoriador do integrador, é o integrador que é responsável, é ele que assina o contrato com o cliente, do que vai ser entregue, quando vai ser entregue, como que vai ser entregue, se tem sombra, se não tem sombra, se precisa mexer na estrutura, se não precisa, se o padrão de entrada está certo. Vai comprar o kit, vai entender se esse kit é o apropriado, qual é o tipo de telha, qual é o tipo de gancho, qual é o tipo de estrutura. Esse é o integrador pensando. Ele tem um checklist ali que ele tem que estar trabalhando para ele poder fazer todo esse acompanhamento do projeto. A homologação, ele vai pegar lá, ele vai ser a ponte, né, entre o cliente e o projetista, que pode ser dele, pode ser da franqueadora, pode ser de onde for. E aí ele vai acompanhar o projeto de homologação, vai dar um retorno para o cliente, vai fazer o acompanhamento do cronograma, das datas, se estão entregando, se não estão entregando, aprovação do sistema lá na concessionária, o levantamento dos materiais, a entrega dos equipamentos, a entrega dos materiais, tudo que está certo, o cronograma de instalação, quando que o instalador vai estar lá, se tem, vai garantir, lembra que nós falamos semana passada, os EPIs, os equipamentos e proteções individuais, vai garantir que toda aquela obra está seguindo projetos regulamentados pela as ABNTs, as NRs, é ele que se responsabiliza, inclusive civilmente, se tiver algum problema lá na obra, na instalação. Então, ele vai garantir que as placas chegaram. Nós reparamos semana passada a importância que tem do integrador estar lá no local da obra, recebendo os equipamentos. Se você não viu a aula da semana passada, volta lá, você vai ver. A gente trouxe as fotos de painéis que chegaram totalmente quebrados, ou seja, porque não pôde estar lá para receber, deu uma dor de cabeça para poder devolver o painel, ou seja, para fazer a troca, conseguiu, mas se ele tivesse lá na entrega, ele já tinha identificado isso. Então, ele vai acompanhar a instalação, se está correto, se está instalado para o lado certo, se comprou o microinversor, veio com a marca correta, com a quantidade de MPPTs, o que está acontecendo, a manutenção da rede, enfim. Todas essas etapas são responsabilidades do integrador. Até o pós-venda, a vistoria de pós-instalação. Vamos garantir se foi seguido o diagrama unifilar lá do projeto da homologação, se foi seguido, se o sistema está gerando a potência combinada, se as placas estão instaladas da forma correta. Esse checklist de pós-instalação é fundamental. A autorização da concessionária para
ligar o sistema e o acompanhamento final. E, eventualmente, uma garantia da entrega, aí entra algumas coisas legais e você fazer uma venda da manutenção, da lavagem das placas. E aí, lembra que a gente costuma dizer que o pós-venda é a pré-venda da próxima venda. Então, essas, basicamente, são as responsabilidades de um integrador. Poxa, Henrique, mas é muita coisa, hein? Bem-vindos ao empreendedorismo, né? Então, assim como você ser dono de uma loja de materiais de construção, você ser dono de uma franquia, vamos pegar uma padaria, você vai ser responsável pela compra, pelo fornecedor, pela produção dos equipamentos, está tudo certo, dos equipamentos, dos produtos, é a mesma coisa. Então, o integrador, ele é um empreendedor, ele é um empresário que vai seguir todos esses passo a passo que eu estou falando. Daqui a pouco eu vou falar algumas dicas, algumas ideias que eu dou, e essa é a ideia. Então, basicamente, essas são as responsabilidades. Ele vai desde a cotação até pós-venda e lavagem da placa. Ele pega toda essa cadeia de ações que vão fazer. Então, essa é a responsabilidade do integrador, tá bom? E para isso ele é remunerado. É aquilo que a gente disse. Então, tem uma remuneração. O cara, às vezes, o instalador, eu tive um rapaz que estava conversando comigo, ele falou: poxa, Henrique, mas o instalador, eu trago numa das aulas uma apresentação onde a gente mostra um projeto médio, residencial, que a gente fala de mais ou menos 30 mil reais, um projeto de 1.000 kWh, né? 10 placas, mil reais, 30 mil reais. Básico, mais ou menos isso. E aí eu costumo dizer quanto ganha o instalador, se ele vai instalar em um dia, se ele vai instalar em 2 dias, a comissão do representante e o integrador fica aí com aproximadamente 30 a 40% do valor desses 30 mil. Então a gente está falando aí, vai ficar com ele entre 8, 9 mil reais do valor desse projeto. Então, ou seja, é pouco, é muito? A gente não sabe. Depende da quantidade de tarefas que ele tem para fazer, né? De informações que ele tem aqui, de responsabilidades. Então, o ganho está ligado às responsabilidades, certamente isso. Tá bom? Então, essas são as características que a gente vê. 30%, 40% de rentabilidade, aí eu vou falar para vocês, é uma rentabilidade ótima. Se você levar em consideração projetos aí de franquias que pagam 10%, 15%, 20%, a gente falar que um integrador recebe de 30%, 40%, até 45% do projeto, opa, já começa a fazer sentido. Se eu voltar aqui para a franquia, a gente vai ver que ele vai ter que dividir com a franqueadora lá essa remuneração. Então, ou seja, um integrador sozinho aqui pode bater 40%, 45% de remuneração. Aqui na franquia, ele vai trabalhar 20, 25, apertando, chegando em 30 em alguns casos, se ele conseguir vender com margem boa. Então, basicamente, quando a gente fala de integrador, essas são as características que ele tem. Aí você vai perguntar, Henrique, o que eu preciso para ser um integrador? Ponto. Primeira resposta que você tem que falar é o seguinte: lembra que eu disse que você pode ser um empreendedor, né? Na parte de instalação, na parte de projetos, mesmo na parte de venda, você pode ser um distribuidor, você pode vender placa, você pode ser um importador de placa solar. Eu dei uma aula sobre importação de placa solar. Ou seja, você tem várias características aí que você pode trabalhar, várias áreas você pode fazer. Mas o que eu quero te dizer é assim: tenha uma visão empreendedora. Combinado? Vou repetir. Tenha uma visão empreendedora, uma visão de empresário. Pense grande, seja em qual área você vai trabalhar. Na parte de integração, o que você precisa definir assim, você precisa ter relacionamento. Essa é a coisa mais importante que você precisa ter. Precisa conhecer gente. Precisa ter. Você basicamente vai ter 3 grandes grupos para você trabalhar. Então você vai precisar de uma equipe de vendas. No começo, você é o vendedor. Tá claro isso?
Em algum momento, você vai deixar de ser vendedor, você vai ter que ter, porque se você percebeu, pelo que eu falei até agora, tem uma série de atividades, de etapas do processo fotovoltaico. Se você não acompanhar com carinho, você vai ter um problema. Eu vou dizer para você assim, ó, hoje, 50% do resultado do negócio de energia solar está na compra do equipamento. Se você conseguir comprar um equipamento com boa procedência, com preço bom, você vai ver que lá na sua instalação, no seu resultado, estou falando para o integrador, tá? Ele vai ter uma rentabilidade melhor. Então, ou seja, ele precisa ter uma equipe de vendas. Tenha mais de um vendedor. Converse com os vendedores para ele ser um PJ, para ele ser um representante comercial. Por que não? Porque aí você consegue desenvolver um leque, um canal de vendas, entendeu? Uma cadeia de vendas para você poder ir trazendo projetos. E aí, assim, usa a planilha da SolarTech, usa a nossa planilha para você fazer os dimensionamentos, começa a desenvolver, tudo bem? Pronto. E aí, o que você faz? Então, você precisa ter um grupo de vendedores, representantes comerciais. Não precisa registrar ninguém. Você pode ser um PJ. Existe a representação comercial no Brasil, ela é regulamentada, não tem problema nenhum. Se a pessoa na outra ponta te emitir uma nota fiscal, você está tomando o serviço, não tem nada de errado. Ponto. Tá bom? Segundo grupo, você precisa ter um grupo de instalação. Lembra que nós falamos o tamanho das dificuldades que é instalar. Você precisa ter gente. Vocês todos sabem que a deficiência de mão de obra que tem nesse mercado. Você precisa ter parceiros. Vai no seu grupo de WhatsApp, tenha 3, 4, 5 instaladores. Vocês sabem disso, a quantidade de eletricistas. 50% do nosso curso são eletricistas. Gente que sabe fazer. Então, ou seja, por isso que a nossa aula prática, inicialmente, você tem 2 finais de semana, 2 dias, 20 horas você consegue fazer. Porque 50% do nosso público, com as dicas que a gente dá, com os caminhos que a gente dá, é o suficiente. É óbvio que tem um outro grupo que precisa fazer mais aula, precisa acompanhar mais, precisa navegar um pouco mais, e está tudo certo. Mas 50% dos nossos alunos, eles já estão metade do caminho andado. E você, que quer ser integrador, junte-se a pelo menos 2, 3 integradores, 3 parceiros para fazer instalação com você, ou para você. E vai homologando ele. E você vai trabalhar também por prestação de serviço. Não tem problema nenhum. Mas você vai precisar deles. Terceiro grupo que você vai precisar dos projetistas. E aí, o projetista, como nós falamos no último bate-papo, você vai ter que trabalhar na questão de, primeiro, abaixo de 75 kW pico, ele pode ser um eletrotécnico, acima disso você precisa de um engenheiro eletricista. Todas as turmas, absolutamente todas as turmas, têm pelo menos um engenheiro eletricista e um eletrotécnico. Todas as nossas turmas, porque é o público que faz isso. Então, o que você tem que fazer? Tem alguém da sua própria turma. Eu falei aqui da Pietá. Se você não sabe o que é, eu falei que a Pietá é uma empresa que trabalha, é o Uber dos responsáveis técnicos de homologação. Então, você não precisa ter alguém debaixo do seu guarda-chuva, você pode contratar a Pietá e ela faz o projeto para você. Você põe tudo online, ela vai lá e homologa. Eu mesmo disse para vocês, eu uso a Pietá fora do eixo dos lugares onde a gente tem parceria. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum projeto no Pará, em Manaus, por exemplo. Agora a gente está começando a orçar um projeto lá no Pará. Eu vou usar a Pietá, velho. Eu não vou usar. Eu não conheço ninguém. Ou seja, lá na Pietá, ela tem um engenheiro eletricista que tem um contato direto na Equatorial lá do Pará. Então, ou seja, eu não preciso eu fazer essa ponte. Então, eu contrato essa pessoa. Deu para entender? Mas eu preciso ter essa empresa debaixo do meu guarda-chuva. Tudo bem? Então, com essas 3 parcerias, esses 3 relacionamentos que você tem, vendas, instalação e projeto, pronto. Você está pronto para ser um integrador. Henrique, eu posso ser esses 3 caras? Eu conheço uns aqui desse grupo, que inclusive estão nessa aula aqui, ele faz os 3. Ele vende,
ele faz o projeto e ele vai lá e faz a instalação. É verdade, ele é um integrador, mas ele é um integrador que está começando. Ele vai, em algum momento, tem pelo menos uns 3 de vocês que fazem isso. Isso é bom. Só tome cuidado para você não virar um pato. Lembra do pato? Não sei se vocês já ouviram falar. Existe a síndrome do pato, que é um problema que é muito comum entre todos os empreendedores, os empresários. Qual o problema do pato? O pato, ele nada, bonitinho, né? Ele nada, ele anda e ele voa. Olha que lindo, completo, não é isso? O pato a gente pode dizer que é um profissional completo, porque ele nada, voa e anda. Ele faz tudo. O problema é que se você olhar com carinho, você vai ver que ele voa mal, ele dá uns rasantezinhos assim, ele nem consegue subir numa árvore voando. Ele nada mal, se você colocar ele junto com os peixes lá, você vai ver que ele vai bater nas patinhas lá, ele vai numa velocidade bem razoável. E se você já viu um pato andando, você vai ver que ele também não anda muito bem. Ou seja, ele voa mal, nada mal e anda mal. Mas ele faz as 3 coisas. No final do dia ele está cansado, mas se você for, ele andou 20 metros, 200 metros e ele está cansado. Essa é uma síndrome que pega alguns empreendedores. E alguns integradores que eu tenho visto na energia solar, ele está com a síndrome do pato. Ele faz tudo e está tudo certo no começo, mas com o tempo você precisa ter gente, precisa ter parceiro, precisa ter conexão, porque senão você vai ficar rodando e vai ficar cansado. Chega no final do dia, você vai falar com o seu cliente, está desesperado para fazer uma análise, alguma coisa, ele vai chegar com você e você não tem nem espírito, você não consegue, você não tem condições físicas de fazer um atendimento. E o cara olha na sua fisionomia que você está cansado. E ele olha e fala, pô, esse cara aí, não sei. E lembra, o cliente compra a sua energia. O cliente compra o seu ímpeto de venda. Lembra disso. O cliente compra a sua confiança. Se você não passar isso para ele, ele não vai fazer. Então, se prepare. Quando eu chamo de preparação aqui, ó, é exatamente isso. Entenda, gabarite, entre na plataforma. O integrador é o único tipo de aluno que tem que saber 100% de tudo que está escrito lá. E não está tudo lá. Ele vai ter que pegar algumas coisas, começar a entender e se aprofundar um pouco mais. E aí você precisa para ser um bom integrador. Então, a preparação é essa parte que eu estou dizendo, você se cercar desses profissionais é fundamental. Tem uma marca, você vai ter sua marca lá, você vai ter o seu nome, Henrique Solar, tá tudo certo. Registra lá, tem um site, faz um logotipo, entra no Canva, tem uma ferramenta, põe o Canva lá, seja sério. Vocês viram esqueci o nome dele, que falou com a gente no final do ano? Maravilhoso, velho. Criou lá o logo dele bonitinho, tem a marca. Eu vi aqui alguns falando aqui, eu li hoje uns 3 de vocês que já trabalham aqui, Brag Solar, tem mais uma outra aqui, ó Brag Solar, tem mais um outro menino que trabalha com energia solar, não vai dar tempo de eu olhar aqui, mas vocês já estão fazendo. Bem-vindos, senhores. Deu para entender? Ou seja, tenha um site, converse com alguém, se aproxime com alguém de marketing, ó. Se aproxime de alguém de marketing, faça um sitezinho para você começar a trabalhar suas prospecções. Deixa eu dizer para você, hoje, para mim, um integrador, ele vai ter, assim como isso vale para o vendedor também. Você quer ser vendedor, eu já falei sobre isso, mas ó, para mim, você tem 2 fontes de clientes. Guarde isso. A primeira fonte de cliente está dentro da sua casa. Na sua casa, que eu estou dizendo, é dentro do seu grupo de WhatsApp. Eu já disse para vocês que nós temos centenas de alunos que são da área de ar-condicionado, que são da área de automação eletrônica, de portão, de câmera de segurança, de refrigeração. Esses caras, todos os clientes são potenciais compradores de energia solar. Ou seja, você precisa falar com eles. Você precisa ter um bate-papo com esses alunos. Você precisa ter uma reunião, tomar um café na sua cidade. Eu pergunto para você e falo para você também, instalador. Você quer ser instalador, você quer ser projetista, você quer ser vendedor, você quer ser integrador. Com quantas pessoas você tomou um café essa semana? Você fez uma ligação, você trocou um WhatsApp de dentro do seu grupo,
foi intencional nesse sentido, para perguntar onde você pode ajudar, o que você pode fazer. Essa é a ideia. E você, integrador, tem que ser mais intencional ainda, porque você vai ter que saber. Faz um bate-papo, troca a carteira de clientes. Fale para ele, chega para ele e fala assim: ó, me dá a sua carteira, o pessoal do ar-condicionado. Tem um aluno nosso que fez isso em Sorocaba. Ele era engenheiro eletricista, ele montou uma integradora de energia solar. Tinha uma família, foram 3 pessoas que foram fazer o curso lá na escola com a gente, na SolarTech, e eles trabalhavam com ar-condicionado. Ele pegou essa família e falou assim: ó, me dá a sua carteira de clientes. Ele pegou a carteira de clientes e falou: de todos os clientes que eu fechar, eu vou te dar 5% de tudo que eu fechar. Ele fez esse acordo com eles. A última vez que eu falei com ele, foi no final do ano, ele já tinha fechado 7 projetos. Eu acho que desses 7, metade eram dessa família de ar-condicionado, que ele pegou a carteira. E ele pagou direitinho. Tanto que eles fizeram uma parceria aí, eles estão rodando. Tanto que um dos meninos da empresa de ar-condicionado foi trabalhar com ele como vendedor. Ou seja, dentro do seu próprio grupo vão nascer oportunidades. As primeiras oportunidades nascem dentro do grupo. Então, assim, para mim, essa é a primeira fonte de cliente que você tem. Seja você integrador, seja você vendedor, seja você projetista, seja você instalador. É ali dentro que vão nascer os seus parceiros, tá bom? Segunda fonte, aí sim entram as parcerias. Para mim, o cliente está na internet. Se você souber fazer um projeto, se você souber ter uma página legal, se você trabalhar com alguém de marketing digital, comece a se aproximar de alguém do marketing digital, comece a jogar o seu anúncio, comece a ficar nos grupos do Facebook, vai lá, entra nos grupos, começa a fazer esse trabalho, você vai ver que esse resultado vai começar a aparecer. Vai depender de você. Quanto mais você for visto, mais você vai ser lembrado. E aí você vai desenvolvendo. Então, é prospecção. É você trabalhar, sua equipe de venda começar a trabalhar. Só que você precisa da ferramenta, precisa ter um cartãozinho, precisa ter um WhatsApp Business. Você tem um WhatsApp Business? Coloque lá no WhatsApp Business, coloca no YouTube como personalizar o meu WhatsApp Business. Você vai ver lá no WhatsApp, você consegue pôr uma foto, um logo legal, a descrição, consegue colocar um catálogo daquilo que você faz. Pega as fotos dos projetos, a foto do projeto do grupo, coloca lá dentro. Coloca lá. Então, pega o seu WhatsApp, deixa ele com uma ferramenta bonita, business. Se vocês quiserem, eu trago aqui para a gente fazer uma ideia de configuração de um WhatsApp business. Se você quiser e vocês colocarem aqui, eu quero fazer, aí eu faço, tá? A gente traz aqui como configurar, deixar o seu WhatsApp profissional, entendeu? Para você mostrar, para o seu cliente olhar e falar: uau, tem horário de funcionamento, você dá retorno, tem catálogo, tem o seu e-mail, tem o seu site, tem o seu Instagram, tem uma página no Facebook, coloca o Instagram, e aí você tem que estar pronto para quando o seu cliente, lembra disso, lembra que eu falei, o seu cliente compra a sua confiança. Guarde isso. Ele vai confiar ele vai comprar a sua energia. Se você falar com propriedade, com autonomia, lembra quando eu coloquei aqui, ó, preparação, você vai estar pronto. Você não vai gaguejar. O cara vai falar lei 14.300. Todo mundo está com. O Jornal Nacional fala desse negócio. O que você tem que fazer? Eu vou dizer para vocês, que é a única escola que fez uma série de 3 encontros para falar de fio B. Eu dei uma aula, gente, de coração. Tudo que você precisava saber de fio B da Lei 14.300 está naquelas 3 aulas. Absolutamente tudo que você precisava saber. Como calcula, TUS, onde busca, planilha, como faz, absolutamente tudo está lá. O que você tem que fazer? Você precisa estudar. Está aqui na sua preparação. Se o seu cliente chegar para você e falar: mas agora tem taxa do sol, e você falar para ele: é verdade, acabou, velho. Você perdeu o cliente. Agora, se o cliente chega para você, tem taxa do sol, você fala: não, senhor, fica tranquilo que com a lei nova, a sua TUS você vai pagar apenas 10% dela, e esse ano, você vai pagar R$7, e o payback, o retorno desse projeto é mais rápido. Em menos de 2 anos, você está com o projeto pronto, recuperado. Ou seja,
Ele veio com um argumento dizendo que ia pagar o imposto do sol e você rebateu ele dizendo: não, senhor, eu vou te mostrar, está aqui o meu cálculo, ó, esse ano, próximos 3 anos, você vai pagar muito menos do que você pagaria com a tarifa mínima e o retorno do seu investimento vai vir mais rápido do que ele era o ano passado. E aí? Olha o tamanho do argumento que você trouxe para o seu cliente. E aí você conseguiu convencê-lo. Se você gagueja, você não está preparado, ele vai montar em cima de você. Agora, você está preparado, você foi para o bate-papo com o orçamento do cliente, você ganhou o argumento. Faça visitas presenciais. Mande o orçamento por e-mail, por WhatsApp, mas marque um encontro para apresentar a proposta. Não faça proposta apenas por WhatsApp. É óbvio, tem aquele cliente que é especulador, que está cotando com todo mundo, não tem problema. Mas faça proposta presencial. Marque reunião com o seu cliente. Leve uma canetinha de brinde da sua empresa, Henrique Solar. Leva lá e fala com ele presencialmente. Converse com ele. Entendeu? É assim que você vai crescer. Ó, todo mundo tá querendo eu quero aqui. Tá bom, ó, show. Tá bom? Tá bom? Vocês venceram. Tá bom? É isso. Ó, Henrique, quando o instalador está pronto para ser um integrador? Salomão, espero ter respondido aqui. Quando você responder todas essas perguntas aqui, quando você estiver apto a dentro dessas características que eu trouxe, que eu estou falando um pouquinho delas, para você montar. Tá bom? É isso que eu estou dizendo. Eu trouxe aqui um checklist para você ser um integrador, tá? E aí a gente vai trabalhando. Eu vou trazer para vocês, tá bom? Semana que vem a gente abre rapidamente falando sobre profissionalização, dicas de website. Eu vou fazer isso, tá bom? Vou até entrar na MEI. Olha o que eu vou fazer para vocês. A gente vai fazer a MEI. Quais são os KNAI que você precisa para a MEI? Eu fiz recentemente para um integrador, um aluno. Vou pegar o dele. E aí a gente vai fazer WhatsApp, Instagram, Facebook, para você deixar isso com a sua cara, tá bom? Vamos fazer isso junto, conta comigo. É isso que eu estou dizendo. Vai lá e faz uma entrega manual, uma reunião com o seu cliente. Vai tomar um café com ele. Ah, mas ele é uma padaria do bairro. Não interessa quem ele é. Você vai levar a solução para ele. Leve impressos o seu dimensionamento e explica para ele. Eu já falei para vocês, um cliente de energia solar não fecha um projeto porque ele não entendeu a conta do retorno. Vou repetir. Todo cliente que não fecha um projeto de energia solar é porque ele não entendeu a conta do retorno. Porque quando você explica para ele, você dá a solução, você vai ver que você consegue ganhar esse cliente. E vou além. Lembra que eu falei, tem uma aula que eu falo aqui sobre venda, e eu provo para vocês que aquele cliente que não tem dinheiro e ele tem o nome limpo, porque hoje, para comprar energia solar, só precisa ter o nome limpo. E eu já te dei aqui, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sol Fácil, BV, são grandes bancos que financiam energia solar hoje. Os juros, honestamente, com essa de Selic mais alta, está um pouco maior do que estava no ano passado. É verdade. Mas, o que você faz? Aquele cliente que põe na cabeça que ele ainda tem aquela cabecinha do carnê, o que você faz com ele? Financia. E eu trago nessa aula de venda, pega lá, às vezes, ao invés de fazer 36 meses, faz em 48. Pronto, ganha mais 12 meses e ele baixa o valor da parcela, o valor da conta de luz. Lembra que eu expliquei para você que começa um grid, começa pela conta de luz? Ou seja, ele paga R$ 1.000 de conta de luz, vai lá no banco, no financiamento, negocia com o seu parceiro, e eu trouxe aqui parceiros de financiamento, BV, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sol Fácil, são grandes, hoje, financiadores de energia solar. Entenda o financiamento desse cliente. Então, aí você, o que você vai fazer? Derrube essa parcela de essa conta de luz, a parcela, de 1.000 para R$ 800. Fala para ele assim, ó, a sua parcela, você não vai desembolsar nem um centavo e o banco vai financiar as placas para você e eu derrubo a sua conta de luz de R$ 1.000 para uma parcela de R$ 700. Você vendeu o projeto. Se o cliente não comprou, é porque ele não entendeu. Porque as placas são dele, o inversor vai ser dele e ele ainda derruba R$ 300 por mês. Todo mês.
Olha isso. E o que você faz? Brinca com a quantidade de parcelas. Ao invés de ser 24, faz em 36. Ao invés de 36, faz em 48. Ou seja, aquele cliente teimoso que ele tem que ver o retorno, mas não tem dinheiro, continua com aquela cabecinha da parcela, do carnê das Casas Bahia, você tem recursos para você fazer com ele. Guarde isso. Tudo bem? Já falei de você ter uma equipe de vendedores, falei de você ter os responsáveis técnicos. Pelo amor de Deus, distribuidores parceiros. Pegue a minha lista lá da plataforma, converse com todos eles. Você já fez um cadastro em todos eles? Outra pergunta que eu te faço. De novo, eu falei para você ser um MEI. Lembra dos requisitos que eu falo lá nas primeiras aulas? Eu coloco para você. Você precisa ter um MEI. Se cadastre em todos eles. Eles vão te mandar e-mail, vão te mandar mensagem no WhatsApp. Comece a conversar. Marca uma visita se o cara for da sua cidade. Cadê o pessoal de Fortaleza? Vai lá na Sou Livre, velho. Vai lá. Vai lá fazer uma visita no distribuidor. Você aqui de São Paulo, vai na Cicis, vai na Blução que tem aqui, vai na Ecore, vai lá fazer uma visita para o distribuidor, marca com o vendedor, vai lá conhecer, faz o cadastro, entendeu? Se cadastra em todos eles, marca um bate-papo com o vendedor, tenha o nome da pessoa. Lembra disso, não fica falando com a robozinho, não. Pega o nome. Você vê que na nossa lista da SolarTech, eu coloco lá, na maioria dos casos, tem o nome da pessoa. Oi, eu queria falar com o Alexandre, da Ecore. Posso falar com ele? Ah, o Alexandre não trabalha mais aqui. Ah, com quem que eu posso falar na ausência dele? Ah, o Marcos ficou no lugar dele. Ah, por favor. Oi, Marcos, aqui é o Henrique, eu sou da SolarTech, sou integrador, estou começando meu projeto agora. Como que tá aí? Como que é a venda aí? Como que funciona o custo? Ah, eu posso fazer. Pronto, você vai desenvolver relacionamento. De 10 que você falar, você vai ver que 3 deles vão ser gente boa. Mano, você tem alguma coisa em comum, você conseguiu, sei lá, conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém. Pô, eu conversei com um cara da Fortileve. Fortileve trabalhava com caixa d'água. Não sei se vocês lembram. Foi um fornecedor, um cara que trabalhou comigo há 10 anos atrás, está na Fortileve, fiz uma ponte, o cara começou a fazer. Mano, derrubei meus custos de orçamento para 10, 15%. Só porque o cara lembrou do meu nome. Eu nunca trabalhei assim com ele direto, mas ele lembrou de mim. E eu consegui só na parceria. A Fortileve está começando, é tudo bem planilha, eles não tem como chama? Não tem site ainda para fazer os orçamentos, estamos desenvolvendo ainda. Mas olha só, porque eu fiz a ponte com o cara, fiz um contato com ele. Vamos ter a feira da Intersolar. Pessoal de Fortaleza, março, abril, tem Intersolar aí em Fortaleza. E aí, você vai na Intersolar, coloca aí, velho. Ó, vou colocar aqui no site, ó, Intersolar Fortaleza 2023. Aqui, ó, Fortaleza, pelo amor de Deus, 18 de abril. Aqui, ó, pessoal de Fortaleza que está aqui. Você que não é de Fortaleza, pelo amor de Deus. Eu não consigo porque eu estou mostrando aqui. Mas, ó, 18 de abril começa a Intersolar em Fortaleza, velho. Você já fez a inscrição? Essa é a pergunta que eu te faço. Você já fez a Intersolar? Ó, vou colocar aqui no chat para vocês. Pronto. Intersolar, 18 e 19. Pus aqui no chat, ó. Olha aqui, ó. Intersolar, velho. Você tem que estar lá. É agora, o mês que vem tem Intersolar, meu. Você tem que estar na Intersolar, você tem que ir lá, ver, visitar, leva um cartão, faz um contato. Eu tenho uma aula aqui na plataforma que eu ensino como que você vai na feira, porque a gente fez uma caravana de alunos o ano passado, e a gente foi na feira da Intersolar aqui de São Paulo. A gente fez uma caravana. E eu ensinei como que faz a abordagem. Então você vem nas aulas, dá uma olhada lá na parte de vendas, você vai ver, coloca lá na busca Intersolar, que você já vai achar a aula. Como que faz para fazer visitar uma feira? Como que você faz? Como que você conversa? Quem que você procura? O que você tem que levar? Ensinei no WhatsApp, eu ensinei a fazer o QR Code para você. Se você não tem cartão, já mostra o seu QR Code, o cara já pipa seu QR Code. Faz cadastro em todas as empresas. Pessoal de Fortaleza, pelo amor de Deus, você tem que estar aí agora, o mês que vem, entendeu? Ou seja,
você precisa tem que ser visto. E aí, os distribuidores parceiros estão aqui, ó. Você vai ter os seus parceiros. A gente tem alguns alunos aqui que gostam de trabalhar com... Tem 2 meninos que trabalham com um fornecedor só. Por quê? Porque o cara não dá trabalho, o cara consegue fazer, o cara entrega rápido, dá atendimento, ele até paga mais caro. Olha isso, hein? Eu tenho um menino que trabalha, ele paga mais caro porque o cara entrega melhor para ele. Ele trabalha, ele tem muita coisa com a Bel Solar e ele nem cota com outro. Ele aperta o cara, se o cliente aceitar, ele vai lá e faz. Tamanha o relacionamento que ele tem com o distribuidor. Mas ele construiu esse relacionamento e está tudo certo. Eu até acho que ele está pagando caro, mas ele acha que está certo, então tá bom. Lembra que você pagar caro é você abrir mão da sua margem. Você está perdendo dinheiro. Quando você paga mais caro, por exemplo, você tem um kit que custa 25 mil no lugar e 20 mil reais no outro, mas você consegue, esses 5 mil reais para mim é um número razoável. Eu estou falando porque eu fiz essa conta com ele. Ele optou comprar 25, pagar 5 mil reais mais caro. 5 mil reais era a margem dele. Mas olha a confiança que ele tinha no fornecedor, o relacionamento que ele tinha. Ou seja, eu desafiei ele a fazer isso com pelo menos mais 2, porque ele está com um só. Tá entendendo? Vá fazendo, tenha esses parceiros. Instituições financeiras, já falei. Então, assim, você precisa ter um cadastro em todas elas. Coloque o seu checklist lá. A gente tem um aluno nosso de dificuldade, porque o Santander pedia 1 ano de venda, 1 ano de CNPJ. Ele não conseguia vender, porque o CNPJ dele era novo. Ou seja, ele já fez 1 ano, está rodando aí fazendo venda. Então, ou seja, será que você já não tem que começar a fazer as suas... É o que eu desafio você. Entre lá na plataforma, pegue, tem uma lista de fornecedores, inclusive de banco. Faça o cadastro em todos eles. Ponto. Ah, mas eu não vou ser integrador. Faça o cadastro. Ah, mas eu não tenho CNPJ. Aí você volta, faz um MEI, faz uma MEI, custa R$65 por mês. Esse é o custo que você tem para ter uma MEI. E aí você começa a fazer o cadastro. Pega o seu CNPJ. Se não tem, pega o de um parceiro, velho. Aí você vai, acha alguém. Lembra do parceiro que eu falei lá? Acha um parceiro, pega o CNPJ dele e cadastra. Em todos os sites. Todos os distribuidores financeiros, Pietá, parceiro de homologação, eu coloco tudo lá. Faça o seu cadastro em todo mundo. E aí, você vai ver que o máximo que pode acontecer é o cliente entrar em contato, alguém entrar em contato e começar a gerar parceria. E aí os projetos vão aparecendo. Dê a sua cara, entendeu? Comece a fazer. Essa é a ideia do integrador. É isso que ele vai fazer. Dá mais trabalho? Claro que dá mais trabalho. Mas o retorno é maior também, é diretamente proporcional. Aí você escolhe o que você quer para sua vida. Se você quer trabalho, ou se você quer dinheiro, ou se você quer rentabilidade, ou se você quer fazer. Esse é o mercado, o integrador. A gente vai falar semana que vem mais de franquia, mais profunda, a diferença entre o integrador e o franquia, quanto custa, etc. E vou falar também do... Vocês já me convenceram aqui do WhatsApp, tá bom? Eu vou trazer aqui uma ideia do WhatsApp, tá bom? E a gente vai falar sobre isso. Eu vou trazer, a gente vai falar muito sobre isso. Ó, qual é o nome da distribuidora de Fortaleza? Soul Energy e Solar Livre. São duas que têm base aí em Fortaleza. Maírton, eu já passei para vocês aí. Henrique, até quem está aprendendo pode fazer MEI. Dejaci, eu acho que você deve fazer uma MEI se você quer trabalhar com energia solar. Se você não fez o curso só para, inglês ver, como a gente fala, se você fez um curso para ir até o fim, eu acho que você tem que abrir a MEI agora. Pronto. Porque você vai enfrentar uma barreira nesses parceiros que eu estou falando. Vai ter problema de cadastro. Se você não for um MEI, se não tiver um CNPJ, a maioria deles você não vai conseguir cadastrar com CPF. Aldo, eu sei que dá para cadastrar com CPF. Eu acho que dá para fazer a CISTES, eu acho que dá também. Mas na hora de comprar, você não vai conseguir comprar, tá bom? Então, esse é um desafio aí. Por isso que eu te encorajo a ter uma MEI, tá? É os R$65 que você vai pagar para poder emitir a notinha lá, mas
faz um teste de 3 meses, começa a fazer, depois você cancela, não tem problema. Mas começa para você ter o seu número, o seu CNPJ, o seu contato, tá bom? Henrique, como fazer para conseguir financiamento para clientes? Maíto, você precisa ter um projeto, como eu disse, parceiros financeiros e começar a simular. Em algum momento, eu já falei sobre isso aqui no curso, tá? Mas a gente vai retomando. Eu sempre vou trazer essas aulas. Eu tenho uma aula de financiamento. Temos 3 aulas de financiamento aqui no curso, tá? Coloca lá, banco, financiamento. Nós fizemos um bate-papo com um dos diretores do BV, do Banco Votorantim, que é um grande banco, um dos grandes financiadores de energia solar, tá? Então, volta lá na plataforma e dá uma pesquisada. E o que você vai fazer? Você vai precisar ter relacionamento. É isso que você vai precisar. Você vai ter que ter seu cadastro. No começo, você pode usar, inclusive, o do próprio cliente. Deixa eu te falar. Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica são 3 bancos que, se você não conhecer ninguém, olha a dica que eu vou te dar. O seu cliente pode fazer pelo banco dele. E você pode falar, olha, eu tenho uma taxa ruim, se você conseguir uma taxa melhor, você vai lá e coloca... Se tiver uma taxa melhor, você faz pelo seu banco. Manda uma mensagem para o seu gerente. Lembra que quem compra energia solar ainda é classe média alta ou é comércio. Todos esses caras têm maquininha de cartão de crédito, tem conta, tem um monte de coisa. Fiquem tranquilo com isso. Você fale para ele, pode cotar com o seu gerente que ele vai ter uma linha de financiamento ótima para energia solar. Principalmente se ele tiver Banco do Brasil, Caixa Econômica e Santander. São bancos que têm linhas subsidiadas para placa solar. Itaú e Bradesco ainda estão engatinhando nesse negócio. Conversei com um amigo meu do Itaú, e ele falou que o Itaú está se preparando para vir para poder brigar com o Santander aí. Mas ainda não veio, tá? Então, Maírton, faça pelo seu cliente. Ponto. Em paralelo, você está rodando projetos, está engordando a sua carteira, está fazendo contato com o financiamento. Aí o que você vai fazer? Vai fazer o financiamento pelo portal do banco. O que é o portal do banco? Você vai lá no BV Solar, por exemplo, você faz o financiamento direto pelo portal do banco, usando os dados do cliente, tá bom? É isso que você vai poder fazer, vai simular, o cliente vai receber uma mensagem lá, vai aprovar a taxa e você fez a simulação, tá? Isso eu faço uma simulação aqui na aula, você pode ir lá olhar que você consegue, tá? Terceiro, pode acontecer, aí o que vai fazer? Lembra, você está criando um relacionamento. Você fez um projeto lá com o cliente, o outro projeto você pingou na BV intermediando. Você já criou uma casca, né? Você já tem uma história, você já tem um histórico. O que você vai fazer? Vai chamar esse parceiro para você ter uma parceria. O nome técnico é um correspondente bancário. Ou seja, você vai ter até um site do Santander, por exemplo, vinculado ao seu CNPJ e você consegue fazer as propostas direto pelo seu site, no seu CNPJ, pelo Santander. Por exemplo, a BV Solar faz isso também, o Banco do Brasil agora está fazendo, a Caixa ainda não faz. Tá? A Sol Fácil faz isso também. Ou seja, você vai ter o portal lá, Maírton Mundim Solar. E aí a pessoa vai fazer. Mas isso vai acontecer depois de você começar a ter registros de projeto. Eu estou falando para você deixar de fazer o projeto? Não. Faz pelo banco do cliente. Não tem problema nenhum. Tá bom? E ele consegue fazer. E aí o que acontece? Você tem lá 2, 3, 4, 5 projetos. Você já criou um histórico. Você pega esses 5 projetos, leva lá para o Santander, leva lá para a BV e fala, ó, tá aqui, ó. Você tem projeto instalado? Tem. Então aqui os meus projetos. Pronto. Tudo que você fez pelo cliente lá, não tem problema nenhum. Agora você tem, e aí agora você começa a subir no nível de relacionamento, e o ápice do relacionamento com os bancos é você ter o seu portal de financiamento, tá bom? Direto. E aí o cliente entra, você entra, simula, aprova, lança a documentação e faz toda a aprovação como se você fosse um gerente, um correspondente bancário. Esse é o top, é o ápice, tá? Mas você vai precisar de uma caminhada para você poder chegar lá. Tudo bem? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas é isso aí. Ó, o Lúdio.
Estou me preparando para abrir minha própria empresa. Parabéns, velho. Estou feliz. Ronaldo, valor do MEI. Verdade, Ronaldo. Teve um reajuste, né? Mexe no salário mínimo, sobe o MEI. Então, R$ 70, tá? Então, não é mais 65. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, tá? É isso que a gente está dizendo aí. Ou seja, senhores, estamos caminhando para o final. Muito bem-vindo. Espero que vocês tenham gostado. Trouxe aqui um universo do mundo dos integradores. O que você pode fazer? Você acha que eu falei tudo? Não, não falei tudo, tá bom? Eu falei muita coisa, o básico que você precisa para poder trabalhar como integrador. Eu não vou ser integrador hoje, não tem problema. Anote essa aula, pegue todos os pontos e quem sabe você lá na frente. Para mim, o caminho, né, natural da evolução de alguém em energia solar é ele se transformar num integrador. Esse é o caminho natural, né? Seja ele instalador ou não. Então, agora, cada um de vocês, eu repito, está no momento da vida. Então, vou deixar mais umas perguntas aqui, se alguém tiver mais algum comentário, alguma pergunta, coloca aqui. E aí a gente vai caminhando para o final, né? A gente está nessa série falando, eu estou encorajando você exatamente porque as oportunidades estão aparecendo. Fácil não é, mas a gente sempre diz que aquele que nunca fez acha que é difícil. Aquele que começa a fazer, fala, uau, parece fácil. E aquele que vira especialista, que vira uma frequência, fica simples. Ele tira isso com o pé nas costas. Então, parece difícil, parece complicado, mas quando você começa a fazer, você vai ver que as oportunidades aparecem, as coisas vêm. É impressionante esse negócio da atração. Você começa a fazer as coisas, parece que vão os contatos vão aparecendo, as pessoas você vai conhecendo pessoas, os resultados vão acontecendo. Então, depende só de você, tá? E nós vamos estar aqui para isso. Minha função aqui é te dar ferramentas, conhecimentos. Trouxe para você aqui diversas coisas que você precisa pensar para você ter. Não, tem muitas outras. Eu trouxe aqui um básico para a gente começar a fazer. Semana que vem a gente fala um pouco mais. Vou trazer algumas ideias de franquia e trago também o passo a passo ali do WhatsApp Business para te ajudar, deixar a sua cara mais legal e a gente vai falar um pouco sobre isso. Tudo bem? Bora! Bora para uma semana incrível. Fiquem com Deus. O sol é o limite. Estudem. Pegue tudo aquilo que você não entendeu que eu falei aqui. Volta lá na plataforma. Chama a palavra-chave. Tenta se desenvolver. Você vai ver que você vai conseguir começar a colocar isso em prática. Tá bom? Que bom que vocês gostaram. Aí, Ale, obrigado. É isso aí, velho. Aula show. É sempre assim. Para isso que a gente faz. Tá bom? É ótimo. Quantas aulas teremos online? Veraldo, essas aulas não acabam mais, filho. Toda semana a gente tem aula online, tá bom? A gente tem aqui, deixa eu pegar um aluno bem antigo nosso aqui, que já está aqui há mais de um ano e o cara está aqui fazendo aula, tá bom? Toda semana tem um conteúdo novo para você, disponível, você vai entrando, tá bom? Eu fico lembrando vocês até, claro, os 3 meses eu te lembro. Depois eu paro de te lembrar, você se inscreve no canal e fica acompanhando toda segunda, às 6 horas da tarde, tem aula prática, tá bom? Muito bom. Então, bem-vindo. Dejaci, Henrique, as aulas de vocês são demais. Não dou 10, eu dou 1000. Obrigado, querido. Eu fico feliz aí. Fica fazendo nosso ego subir, tá bom? Bem-vindos, senhores. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Boa semana. Até semana que vem. O sol é o limite e vamos fazer esse negócio. Vamos bombar, hein? Batemos o recorde esse ano. Vocês viram, hein? Estamos em segundo lugar. Recorde de geração de energia solar. Mês após mês, nós estamos batendo recorde. Por favor, não fique fora desse crescimento. Mergulhe de cabeça. Pegue isso que a gente está trazendo aqui e põe na prática. Você vai se dar bem. Fiquem com Deus. Sucesso aí. Boa semana para todo mundo.